gente está hoje aqui dando continuidade ao podcast que eu estava falando sobre discopatia, hernia de disco, justamente para dar o gancho com os produtos que eu vou apresentar hoje. Quem me acompanha sabe que eu gosto de trazer sempre novidades aqui, atualizações em cirurgia de coluna, e aqui eu estou com duas pessoas, o Felipe, a Aline, e que trouxeram esse set de materiais, então vou abrir para eles se apresentarem e fazer um panorama do que a gente vai mostrar aqui hoje. Hoje a gente trouxe um cage para artrodese de coluna, é um produto americano, ele é um cage expansível, e o grande diferencial dele é que ele expande em dimensão, ou seja, ele expande em altura e em base. Ele é composto por duas peças, o calço, que é em pique, e a concha, que é em titânio, e ele foi projetado, desenvolvido para entrar com uma mínima incisão e expandir dentro do espaço. E o Felipe e o doutor vão mostrar aqui a técnica de colocação desse cage. O que mais que você trouxe aqui, Felipe? Eu trouxe também um parafuso percutâneo, a demonstração para o doutor, outros tipos de cage também, com outros tipos de acesso, então para que o doutor possa explicar para todos, né, os tipos de acesso que compõem uma artrodese, né, e as novas tecnologias que temos hoje disponíveis no mercado. Tá, então vamos começar mostrando, já que a cereja do bolo é o cage expansível. É o cage, sim, tá, com certeza. Vamos colocar ele ali, mostrar ele Perfeito. com detalhes, né? Então, doutor, aqui nós trouxemos esse cage expansível, né, que é o que de mais novo tem no mercado. Tá, aqui ele está separado. Explica aqui para Isso. quem estiver assistindo por que vem com duas peças. Porque o cage a gente vê sempre é uma coisa só. Sim. Pega aquele tilife ali, esse bananinha aqui, para o pessoal entender, né? O cage vem assim. Por que esse vem em duas peças? Explica aqui para quem estiver Ele vem em assistindo. duas peças porque uma compõe a outra e é uma que dá expansão à outra. Então aqui nós temos o calço, que é a parte rígida dele, né? Então o que acontece? Esse calço, ele entra para dentro dessa parte em pique e aqui você dá a expansão. É esse que abre, então? Isso, é esse que faz a abertura Tá, mas na concha. Se eu quero um tamanho maior ou menor, qual que eu escolho? É esse que vai alterar o tamanho ou é Isso, esse? nós temos alteração de vários tamanhos, tanto em comprimento quanto em altura e também em lordose. Você pode escolher também a angulação que você quer nele, dependendo da combinação que você faz do calço com a concha. Então, mas a concha é tamanho único e o calço que muda? Não, todos mudam. Todos mudam? Nós temos a concha lordótica também para as maiores lordoses, seja 9 graus ou 15 graus, e nós temos os calços também um pouco maiores para você ter a expansão máxima, porque ele entra com perfil baixo de 7 milímetros por 7 milímetros e você consegue a expansão máxima dele de até 14 por 14. Tá, então isso aí é interessante. Então vamos lá. Então, uma discopatia avançada, tá? Vamos dizer, um Pifferman 5, que é um colapsamento de disco. Então, o mínimo que você tem de altura é quanto? 7 milímetros? 7 milímetros por 7 milímetros. Então você consegue, como você vai ter uma abertura mínima, você consegue acessar, né, o interior do espaço com ele e ele faz a expansão dentro. Faz um comparativo de altura em relação aos cages estáticos. No mercado, qual que é o tamanho mínimo de altura dos tilifes, o banana estático? Porque esse é o dinâmico. Sim. Só para quem tiver entender a comparação de vantagem de um dinâmico. Sim, o estático normalmente, que a gente tem no mercado, eles começam em 10, né, milímetros, e você não tem expansão nele, nem para menos, nem para mais. Então ele é estático, realmente, como o senhor disse. Então para os discos muito achatados, o ideal é o dinâmico. É o dinâmico. Já vem com uma altura mais baixa e eu posso expandir ele lá dentro. Isso, e assim você também evita fazer microfraturas durante a colocação dele. Tá, você não precisa impactá-lo. Eu sei que quem estiver assistindo vai perguntar do que é feito aqui o calço e qual que é o material aqui como que se chama essa porção? A concha. A concha e o calço. Então o calço, qual que é o material? O calço ele é feito de titânio rígido, né, que é o mesmo titânio que nós utilizamos também nos parafusos, tá? É um material biocompatível, muito bom para fazer a osteointegração também do cage. E a concha dele é feita em pique, que é um polímero também, que nós usamos nos outros cages rígidos, né? E aqui, nesse desenho, nessa apresentação que ele tem, essa concha, ela é expansível. Tá, me explica aqui, para quem estiver assistindo, por que tem esse espaço aqui dentro do calço? Esse espaço por dentro do calço é para que quando o cage esteja já expandido dentro do paciente, você coloque um enxerto e ele extravase por todo o corpo do cage. Ou seja, você consegue fazer uma osteointegração muito melhor do que os cages estáticos, porque aqui o enxerto, ele compõe todo o corpo
do queijo colocado. Certo. Então, me mostra agora como que você faz a expansão. Depois a gente vai mostrar como faz o implante. Tá. Se você quiser, eu posso abrir uma caixinha também dos implantes, dá para ver a diferença da concha. Pode pegar. Mostra ali, aqui para. Então, primeiro aqui, ó. Então, o queijo primeiro a gente mede a altura, né? Então, o cirurgião vai falar para você, eu quero a altura, vamos dizer, eu quero um de 12 milímetros. Como é que você vai me entregar uma expansão de 12? Explica isso. Sim. Da sua parte técnica. Porque o cirurgião eu quero colocar, eu quero te falar a altura que eu preciso, eu medir no paciente a altura discal dele e falar, eu quero uma expansão de 12 milímetros. Como é que você faz a montagem, o preparo para me entregar na altura certa? Sim, então a primeira coisa que a gente vem aqui na bateria de implantes dele, que compõe ele, né? A primeira marcação que nós temos aqui é o comprimento. Tá. Isso a gente consegue ver através das raspas dele antes da colocação, né? Então aqui é de 30 milímetros de comprimento. Isso. Tá. E aí E cadê a outra medida? Você tem de 30 e quanto? E 26. Quais são o seu inventário é 30 e 26. Isso. Aqui, né? Tá. Mas aqui. Então eu posso atender biotipos de pacientes maiores com de 30, então é 30 de comprimento. 30 de comprimento, isso. E pacientes menores de 26, tá? Isso. Então isso é importante deixar claro, né? Que quando o cirurgião for escolher, eu tenho que saber a altura e o comprimento que eu quero. Sim, com certeza. Tá, então vai, continue aí. Aí depois que nós medimos o comprimento, nós vamos para a altura. Como é que a gente faz a medição da altura no paciente? Nós temos a prova. Vamos tirar aqui. Pode passar para lá. Nós temos a prova dele, né? E o que é legal destacar aqui? Que a prova desse cage, ela é expansiva. Então aqui, como eu estou mostrando, nós conseguimos expandi-la dentro do espaço discal, e aí que o doutor já consegue ver a altura que você vai querer. Explica aqui, a altura mínima do medidor e a altura máxima. A altura mínima dele é de 7 milímetros, então seria a própria inserção dele, que é a altura mínima, e a altura máxima é de 14 milímetros. Certo. Então nós temos a expansão máxima em até 14 milímetros aqui com ele também. Existe algum dispositivo de segurança? Porque, vamos dizer que você disse 14 milímetros de expansão. Raramente eu coloco um cage nessa altura. Mas vamos dizer, algum cirurgião desavisado que vai abrindo sem fazer radioscopia e isso pode fraturar o platô vertebral. Existe algum dispositivo de segurança que dá a pressão e ele... Sim, ele não deixa ultrapassar uma pressão para... Com certeza, doutor. Ele tem sim a pressão na ponta da chave. Certo. Então, conforme você vai sentindo uma pressão, ele vai dar uma travada. Se o médico quiser continuar, você pode continuar a expansão, mas ele vai te avisar, olha, aqui eu já estou com força máxima, o torque máximo. Então ele tem essa segurança. Sim, tem essa segurança. Se o cirurgião quiser ir além, ele pode, mas a chave vai te avisar. Então, idealmente, eu tenho que fazer o controle radioscópico e esse controle aqui do próprio torquímetro. Do tátil, né? Você faz o controle radioscópico, então sempre comparando a abertura dele com os platôs, né? E aqui na chave você faz o controle tipo um torquímetro. tátil. Exatamente. Ele está medindo a pressão que está sendo aplicada. Exatamente. Então é um dispositivo que tem bastante segurança. Então, aí vamos dizer, eu abri aqui, cheguei em 11 milímetros e começou aqui o torquímetro me avisar que está dando pressão. Aí eu falo, então eu quero 11 milímetros. 11 milímetros. Aí nós vamos para a bateria. Então vamos voltar aqui. Aí vamos dizer que é um doente alto, eu quero um de 30, de 30, de comprimento e 11 milímetros de altura. Aí como é que você vai montar esse queijo para mim? Então, 30 milímetros, como é um paciente alto, eu vou sempre perguntar para você se você vai querer pôr lordose para ele. Certo. Então, certo? Quais graus você tem? Tenho de 0 e 6. Lembrando que essa bateria é uma bateria endoscópica. Para o Mini Open, eu tenho até 15 graus de lordose. Certo. Na Super, tá? Como você quer a expansão em 11 milímetros, então eu pego aqui, ó. 11 milímetros é esse, com essa tá concha. Bem aqui, né? Dá para aparecer lá? Isso. 11 com essa 30, concha. Então, eu tenho que falar o comprimento, a altura e a lordose. Exatamente, porque se você quisesse uma altura de 11 sem ângulo, então seria esse daqui. Você está vendo que ele muda a cor também. Então, o que eu estou entendendo aqui, eu consigo corrigir tanto a altura quanto a curvatura com esse queijo. Exatamente. Coisa que os estáticos não têm essa possibilidade. Sim, e aqui, diante das combinações dele que você consegue, então você consegue também tamanhos diferentes dos estáticos. Os estáticos, muitas vezes, faltam alguns tamanhos para se adaptarem à anatomia do paciente. Exato. Aqui você tem... Eu tenho muito problema com isso. Eu estou medindo lá
O ideal, vamos dizer, está muito achatado. Eu consigo abrir e falar, nossa, um 9 ia ficar perfeito aqui. Porque um 8 vai ficar frouxo, um 10 vai fraturar o platô. Ah, não tem, doutor, só tem 8, 10 e 12. Então, eu sofro muito com isso, com o queijo estático, porque não tem essa... são raros os que tem par, ímpar. Então, 7, 8, 9, 10, 7 eu não encontro. Eu encontro 8, 9, 10, 11, 12, ou 8, 10 e 12. Sim, aqui você consegue ter todas essas medidas, inclusive com ou sem angulação, isso que é muito importante. E todas elas estão disponíveis também na bateria para você. Tá, outra coisa que eu queria perguntar que é uma coisa que me chamou a atenção. O seu inventário aqui, ele é muito extenso, então você tem várias conchas, você tem vários aqui... Calços. Os calços. Como é que você faz para não acontecer isso? Eu chego na cirurgia, vamos dizer que você... É justamente esse aqui que eu queria, ó, e você não tem. Como que é o seu preenchimento do seu inventário para eu chegar com segurança, não estar preocupado que vai ter tudo? Como que é a sua logística em relação a isso? Primeira coisa, como nós somos importadores, então eu sempre tenho um resgate de todas essas peças que você utiliza na cirurgia. E uma coisa que é muito interessante que você destacou aqui são essas cores. Então vamos supor que por algum caso eu te entregue essa bateria desse jeito e você precisa do 13 milímetros. Ele não é na mesma cor do de 11? Então ele, combinado com essa concha, ele vai dar 13 milímetros. Eu posso utilizá-lo aqui. Entendeu? Aqui também, doutor. Conforme os calços, as cores deles, você vê que eles são iguais. Então eu posso usar eles nessas cores, porque também o que vai mudar o cage em si, a abertura dele, é a combinação da concha com o calço. Se eu combinar esse calço com essa concha, ele me dá 14 milímetros. Mas se eu combinar esse calço com essa concha, ele me dá 11 milímetros de altura. Então ele é bem ajustável, bem personalizável. Sim, você vê que na verdade... Ele é bem versátil. Então. Ele é bem versátil e ele é otimizado para a cirurgia. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer até uma cirurgia de 3 níveis. E aqui você precisa de 3 com 13 milímetros. É só eu passar um para cá e você consegue ajustá-lo. Isso é muito legal. Entendi. Desse produto. Então vamos mostrar agora como que se faz a expansão dele. Depois a gente mostra como que é feita o implante do queijo. Tá? Então mostra a chave ali. Explica como que é a chave, como que ela funciona, para depois mostrar a expansão aqui. Deixa eu só até para se tiver um colega cirurgião que queira conhecer o produto, você já mostra o vídeo aqui para ele e ele tem a oportunidade de se ambientar com o material antes da cirurgia, né? Sim, com certeza. Esse workshop aqui eu tenho o costume de fazer com todo o material novo que eu vou usar, né? Eu preciso conhecer, então a gente leva no consultório. Então aqui eu estou tendo essa dupla oportunidade de aprender com vocês, me ambientar com o material e poder ajudar vocês a demonstrar o produto, né? Muito legal, e é sempre um prazer para a gente também conseguir explicar essas novas tecnologias que estão chegando no mercado brasileiro, dar mais segurança para vocês também, cirurgiões, né? E vocês passarem também para o paciente, explicando que vocês também, agora, aqui no Brasil, a gente consegue atender o paciente com o que tem de mais novo no mundo. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante para a gente. Né? A chave do cage, a chave de colocação dele, você vê que ela é uma chave diferente das outras, né? Assim como as outras são estáticas, os cages são estáticos, essa aqui também, ela é uma chave dinâmica. É uma chave dinâmica também, né? Então coloca aqui para a gente mostrar mais detalhes aqui. Isso. O que são essas marcações? Essas marcações, então aqui, como o cage ele é dinâmico, põe aqui assim. Vai lá. Como o cage é dinâmico, então nós sempre colocamos ele nessa posição start. E através da rotação dessa chave, nós damos a expansão dele. Então você vê... Então daqui ele está em 7 milímetros. Isso, está em 7 milímetros. Ele vai abrindo. Vai abrindo. Aqui são os comprimentos dos cages. Então, conforme você tinha falado anteriormente, você queria um cage de 30, após essa chave, essa marcação chegar aqui, nós vamos ouvir um clique também, ele tem um barulho sonoro para a segurança do cirurgião. Nós também acompanhamos ele na radioscopia. O que significa o primeiro clique? O primeiro clique quer dizer que o cage já está travado. Então, o calço travado na concha. Exatamente. Tá. O calço está travado dentro da concha. E aí a gente consegue comprovar Mas também... Mas ainda não começou a expansão ainda. Já começou. A expansão, ela começa nesse start. Conforme eu rotaciono essa peça, você dá toda a expansão. Então, se eu voltar, ele vai diminuir a expansão. Ele volta, mas uma vez que o calço encaixa na concha, ele não volta mais. No primeiro clique? No primeiro clique. Ele não volta, você diz, ele não fecha. Não fecha, não desacopla mais. Depois nós vamos voltar nisso, me lembra. Então aqui, só mostrando de novo, né? Nós colocamos o cage na posição start e após rotacionarmos essa chave, você vai tendo toda a expansão do cage. Então conforme essa marcação vai descendo,
Você acompanhando pela radioscopia, você consegue acompanhar a expansão do Tá, queijo. vamos fazer aqui agora para mostrar o queijo expandindo. Então você pega o calço, encaixa Primeiro aqui, né? calço. Isso, encaixo aqui. Isso a instrumentadora vai fazer para mim. Sim, com certeza. Aliás, quando o senhor pedir já os tamanhos, as definições de altura, o instrumentador já te entrega ele pronto para você. Ele sempre vai confirmar com você em 2 etapas. Primeiro na montagem, e quando você começar a inserção, ele vai falar, doutor, montei um cage com altura e angulação que o senhor desejou. Certo. Então aqui, doutor, a gente coloca um guia na concha do cage, né? Esse guia vai acompanhar toda a cirurgia, Certo. porque ele também vai nos guiar depois para a colocação do enxerto e para também a verificação do travamento, para verificar se o queijo está realmente travado dentro do paciente. Tá? Então, como é que a gente faz a expansão dele? Nós colocamos esse guia dentro da chave. Esse clique é para mostrar que ela está travada, Certo. certo? E aqui a gente só ajusta a altura dele para ele ficar firme para o senhor fazer a inserção, tá? Então aqui o cage está pronto para ser colocado. Então, a instrumentadora vai me entregar desse jeito que está aqui. Isso. O que é legal destacar aqui, nessa parte, é que essa chave, como o cage ele entra com baixo perfil, você não precisa muitas vezes utilizar um martelo de impactação. A impactação dele é feita com a mão. Então, você vê que aqui na ponta da chave, você tem o impactor e aqui você impacta com a mão. Tá bom? Então aqui a gente está iniciando a expansão, você vê que a expansão dele, ele começa pela parte posterior e vai até a anterior, mas isso tem uma explicação também. Ele vai telescopando, né? Isso, por que ele vai telescopando? Porque quando nós colocamos a lordose nele, toda a lordose dele fica fixada na parte anterior. Como ele é um queijo que você... eu tô vendo aqui, ele é maior na frente, né? Isso, como ele é um queijo que você coloca ele de forma oblíqua, né, para que o paciente não fique com uma escoliose, né, não fique escoliótico, então toda a angulação dele é na parte anterior, por isso que ela tem que ficar bem centralizada. Tá bom? Então aqui vamos iniciar a dilatação do queijo. Vamos ver se a gente escuta o clique aqui, né? Sim. Se a gente consegue pegar. Após esse clique, então aqui, doutor, ele já está expandido. Tá, agora só uma pergunta importante. Sei lá, por alguma razão, não quero mais esse queijo, preciso tirar e recolocar, por alguma... Ele não sai mais? Você falou que nós temos a chave de retirada. Mas aí eu retiro o conjunto inteiro? Não, aí você tira, é que você acaba inutilizando a concha, mas eu consigo tirar o calço primeiro e depois nós tiramos a concha do paciente. Eu tenho uma chave que ela desprende o calço da concha. E aí a gente consegue... Então, aí se eu tirar primeiro, vai sair o calço, não sai tudo junto? Não, sai primeiro o calço e depois a concha. Porque ele tem que voltar. Tá, entendi. Exatamente. Para não estragar a vértebra do paciente. Exatamente. Então vai lá. Tá. Aí como é que eu solto lá dentro? Imagina que está aqui. Isso, então aqui nós já colocamos. Aí para soltar, doutor, é bem fácil. Nós voltamos a chave para a posição inicial. Você vê que ela vai se distanciando do queijo, o queijo já está travado. Isso. E aí, como eu falei para vocês, o guia vai ficar durante toda a cirurgia. Então eu destravo ele. E pronto, o guia, o queijo está colocado no paciente. Imaginar que aqui, esse segmento L4, L5. Então eu vou ter que tirar essa articulação aqui, ó. Ó, tilife aqui. Tem um isso aí? Então primeiro eu tiro essa articulação. Então aqui eu retirei a articulação, né? Fiz a facetectomia, porque a gente precisa abrir o forame para passar esse queijo, né? Eu tirei aquele pedacinho que estava aqui. Aí na sequência, então primeiro eu tiro essa daqui, a faceta inferior, e na sequência eu vou tirar aqui a superior, para abrir o forame totalmente. Bom, aqui então eu fiz a retirada da faceta superior, né? A superior aqui e a inferior. Então eu já fiquei com o forame aberto. Então, é por esse espaço aqui que eu vou fazer a introdução do queijo. Aqui, ó. Vou marcar aqui, porque na câmera fica difícil de visualizar sem uma cor aqui, né? Mas aqui é o disco, ó. Então, essa região que eu marquei é a região do disco que está no forame intervertebral. A raiz nervosa passa aqui em cima, então bem longe do disco, a raiz foraminal, e a raiz descendente passa aqui dentro do canal. Então eu tenho um espaço aqui de 1,5 cm, né? Para quem está habituado é um espaço grande, mas para quem não está, é um espaço pequeno, então aqui tem que ter cuidado para não ter acidente. Então,
Por que eu estou falando isso? Os queijos dinâmicos, ele tem essa vantagem. Como ele é pequenininho, ele tem um baixo perfil, então imagina, 7 milímetros dentro de um espaço de 15. Ele vai entrar com 7. É 50% desse espaço. Então, eu tenho uma segurança grande de fazer o implante desse queijo com uma margem de segurança. Uma margem, porque ele é menor. Imagina, eu quero um de 12, eu tenho que entrar com esse tarugo aqui, ó. Então, a chance de acertar a raiz é maior. Sim. Tem uma lesão aí, e é muito comum. Então, no TLIF, quem tem pouca habitualidade de fazer, as lesões acontecem quando? Na abertura do forame e na colocação do queijo. Eu falo para os colegas, colocou o queijo, deu algum sinal ali de neurológico, para e não continua, porque está encostando na raiz, né? Então, esse queijo tem essa vantagem. Então, cadê aquela pinça de disco? Aí eu vou tirar aqui, vou tirar o disco, é para demonstração. Deixa eu ver, aqui eu tenho que vir aqui. Quer que pinta aqui de preto, senhor? Não. Você uma faceta? Acho que não, tá, dá para ver o disco lá. Eu vou ter aqui com a canhota aqui, ó. A gente coloca aqui, ó, com essa pinça, para tirar o disco, né? A gente vai tirar, cadê aquela raspa? Só para mostrar aqui, quem estiver assistindo. A laranja. Então a gente faz assim, a gente entra dentro do disco com a pinça e vai tirando o conteúdo de dentro, do núcleo, né? Uhum. Tira igual um miolo de pão, tira só a parte de dentro do disco. Eu não tiro a parte de fora. Os pacientes têm essa ideia, né? Vai tirar o disco inteiro, né? Não é. Aí a gente usa também essa raspa, porque como o espaço aqui é muito pequeno, né? Eu tenho que ter alguma coisa para tirar. Eu coloco isso aqui lá dentro, né, ó, aqui assim, ó, e vou girando essa pinça lá dentro. Ó, tem uma maior? Temos. Ó, aqui eu tô sentindo que essa mesma tá, mesmo o disquinho sendo de espuma, tá tirando. Então tem que fazer essa limpeza lá. Eu tenho que abrir espaço pro queijo, né? Não Sim. adianta ele ser expansível e eu não tem tirar espaço. direito. Exatamente. Você vai colocar lá e ele não vai nem Não vai abrir, ter né? espaço pra abrir. Através dessa raspa, doutor, a gente já consegue ver o comprimento que você vai utilizar nele. Ah, ele tem uma marquinha ali, tem um furinho, né? Isso. Então, na radioscopia, você consegue acompanhar essa marcação. Isso. Então, mostra aqui, ó. Esse furinho aqui, né? Ó. Isso. Esse furinho aqui. É. Ele serve para marcar aqui o comprimento. O comprimento dele do queijo também. Essa daí, essa marquinha tem quantos? Tem 30, né? Isso. Se o final da vértebra estiver para trás da marca, você usa o de 30. Se ela estiver para frente da marca, a gente usa o de 26 milímetros. Isso. Não correr risco de ficar queijo para fora, né? Exatamente. Então vamos lá. Então eu tirei aqui o disco, fiz a retirada. Aí já fiz a medição, eu usei essa raspa para saber o comprimento e aquele medidor para saber a altura, né? Altura. Mostra de novo. Tá aqui o medidor. É, o medidor para saber a altura. Então eu meço direitinho, né? Então aí eu coloco esse daqui, coloca assim, né? Isso, exatamente. Aí coloco lá, aí vou expandindo e faço uma radiografia. Sim. E aqui também... Para saber a altura do queijo. Aqui também na chave, ela é toda guiada. Você consegue saber a altura dele já aqui na chave, na certo. mão. Tem a marcação. Então aqui, ó, a gente está expandindo ele. Você vê que lá dentro ele começa a fazer a expansão, tá? E na hora que você retira, né, a gente fecha, você já tem a marcação. Vou mostrar para você a marcação na chave. Então aqui você tem toda a marcação. Conforme eu faço a expansão dela, nós temos a marcação na própria chave da Então altura eu vou do olhando queijo. na radioscopia. Quando eu achar que estou satisfeito na radioscopia, eu só olho aqui para saber a altura. Exatamente. Maravilha. Exatamente. É bem versátil mesmo. Então agora o queijo, como que faz o implante dele? Dá aquele guia tubular para mostrar, se for fazer endoscópico, como que é feito. Se eu tiver uma endoscopia, aqui, ó. Eu vou estar usando esse canal de trabalho. Isso. Essa é uma camisa de trabalho muito parecida com a de estenose, tá? E é por ela que o queijo é colocado. Isso, Lembrando que esse queijo... Eu protejo a raiz aqui, né? Isso. Você pode usar ele tanto da forma endoscópica... Isso. Se for na mini-open ou na percutânea, são sinônimos, o espaço é um pouquinho maior. Dá o afastador tubular, para o pessoal enxergar aqui. Então, se for a técnica mini-open, eu vou estar usando esse afastador aqui, ó. Eu vou estar vendo só esse furinho aqui, ó. Tá? Então, o resto da musculatura fica tudo afastado. Aí, os parafusos eu tiro isso aqui depois e passo os parafusos pelo mesmo caminho, pela mesma incisão. Tá aqui a chave montada com o parafuso. É.
A gente coloca no final aqui para mostrar como que é. Se o senhor quiser mostrar para eles também, muita gente pode falar que um queijo dessa altura não passa, né? Mas ele passa... Vamos mostrar aqui então. Então ele passa e aí você consegue chegar até Isso lá embaixo. mesmo. Ó. Então o perfil dele é bem baixo e tem uma segurança muito grande. Sim. Então o ideal desse queijo é para discos achatados, né? Sim. Tem que deixar claro que não é para o cara pedir isso aí indiscriminadamente, né? Sim, exatamente. Igual aquele disco alto, Perfuma 1, uma hérnia de disco que não tem nem achatamento, também não faz sentido. Sim, Ele já vai expandir o tamanho que ele já está, o espaço, né? E aí você corre o risco do queijo fazer a migração dele, né? Isso. Então por isso que a gente sempre vê a técnica cirúrgica dele é desenvolvida para discos mais achatados. E o que é legal dele, doutor, desse queijo, é legal destacar, porque ele suporta todos os acessos endoscópicos, tanto transforaminal, interlaminar e biportal também. Uhum. Além dos acessos do mini open ou a própria então ele é super versátil. Sim. Então só coloca aqui para a gente terminar, mostrando como que é o implante dele, independente da via de acesso, se é aberta, mini open ou se é endoscópica, né? Então a gente entra aqui com ele a parte transforaminal, né? Fazemos a colocação dele. Vai lá, faz a expansão e solta ele lá dentro. Então, fazendo a expansão, nós vamos ouvir de novo o clique. Deu clique. Deu clique. Deu clique. E agora a gente faz a retirada e ele fica lá dentro com o guia. Outro ponto importante da gente mencionar é a colocação do enxerto, que é feito depois que o implante está expandido. Tá. Isso. Vai lá, aí tira... Aí... Não, aí, doutor, agora nós vamos comprovar se ele está realmente travado. Aqui nós temos uma outra câmera que eu entro aqui no guia. E aqui, doutor, é legal destacar que essa chave é para confirmação do queijo, para ver se o queijo está realmente travado. Então, nós temos 3 tipos de confirmações aqui. A primeira dela é se o guia está paralelo ao final da chave. Aqui ele está, né? E aqui, não sei se a câmera consegue pegar, mas nós temos a informação que está escrito locked, ou seja, travado, né? Isso são as 2 iniciais dele. A terceira é na radioscopia. A gente consegue acompanhar também, através das marcações radiopacas do queijo, se ele está travado ou não. Então você tem toda a segurança que o queijo está travado. Então, confirmado, como é que eu retiro agora? A gente faz o guia. O aperto, tira e o guia fica. E agora nós vamos para a parte final, que é a parte do enxerto, né? Então, o enxerto de novo. Nós colocamos a cama de enxerto nele. Agora nós tiramos o guia. Senão não conseguia colocar esse funil, né? Sim. Sem o guia, por isso tem que deixar o guia lá. Aí por aqui, ó. Vai passar todo o enxerto. E o que é legal, esse dispositivo, ele vem com as cápsulas. Essas cápsulas nós enchemos ela de enxerto. Você pode usar aqui um enxerto em pasta, pode usar um enxerto de biovidro, até enxerto autólogo também. Só tem que lembrar sempre de deixar ele bem moidinho. Bem moído. Aí nós colocamos ela aqui. Cada cápsula dessa carrega 2 cc's, tá? Colocamos e aí a gente faz a impactação do enxerto com uma outra cânula. Aqui também, doutor, é muito rápido, porque você viu que você ouviu um clique da chave? Na hora que eu retiro, ela já puxa a cápsula. Então aí você já está com o enxerto posto dentro do queijo. Geralmente, quanto que ele comporta? 2 cápsulas dessas. 2 dessas. Nós utilizamos 2 dela. Maravilha. Agora vamos... Pode tirar aqui? Pode tirar. Vou mostrar os parafusos. Me dá o canulado e o maciço para mostrar. Então aqui agora eu vou mostrar os parafusos. Esse daqui é o parafuso maciço para a técnica aberta ou mini open. E esse outro aqui é o canulado, que é para a técnica mini open. Por que ele tem essa parte maior, né? Olha a diferença aqui. É porque, como eu vou fazer só por um furo, eu não tenho acesso a ele aqui embaixo para fazer o bloqueio. Então, eu preciso de um guia para descer a barra e o bloqueio, que é isso aqui. E ao final, ele tem essa marca, eu consigo quebrar e soltar aqui o parafuso. E ele é passado por um fio guia. Eu vou demonstrar ali no modelinho
Então, o fio é passado por dentro do parafuso. E esse daqui já não tem o furo, ele é maciço, né? Então vamos pegar aqui a coluna de demonstração. Então, a gente coloca o cage implantado, ele não pode ficar sem alguma fixação. E como que é feita a fixação do cage na técnica de T-Leaf? É através dos parafusos pediculares. Então, como a técnica ela é minimamente invasiva, ou por endoscopia ou por mini-open, eu não vou ter visão direta aqui da vértebra, eu vou ter visão radioscópica. Então, eu faço um furinho através dessa agulha e, depois de introduzida dentro do corpo vertebral, eu tiro o mandril e passo um fio-guia. O fio-guia vai ser colocado aqui dentro da agulha e levado ele para dentro da vértebra. Aí eu vou tirar essa agulha e o fio vai ficar dentro da vértebra. Para quê? Para guiar o parafuso até a vértebra. Então, aquele parafuso está aqui, ele tem essa torre para me ajudar a guiar depois as hastes. E aí, pelo fio guia, eu coloco o parafuso e ele vai me guiar, vendo pelo raio-x até chegar na vértebra. Então, é o que eu vou demonstrar aqui, ó. Então, o passo a passo, né? Aqui já tem o furo, que eu já deixei feito, porque o acrílico aqui é muito rígido, né? Mas eu coloco, então, no paciente, essa agulha, vou até o corpo vertebral, e depois coloco o fio guia. Deixo o fio guia lá dentro do corpo. Colocado o fio guia, eu confirmo com o raio-x que ele está no lugar e venho com o parafuso. E tudo confirmando com o raio-x, né? Uma vez que ele está lá dentro, ó, igual aqui, ele já fez a pega, né? Eu sinto que ele já está entrando. Eu posso tirar o fio guia, eu até tiro para evitar que o fio, às vezes, se escorregue lá para dentro, né? O espaço reto peritoneal. Quer a catraca aqui? Tem. Tem, ó. O parafuso vai entrando. Pode dar outro na sequência aí que eu já vou colocar embaixo. Então, colocado o primeiro, a gente vem com o parafuso, então, aqui na vértebra de cima e o outro na vértebra de baixo do disco, né? Fica sempre um em cima e um embaixo. Dos dois lados, né? Então, esse lado aqui é o lado que não mexeu, que não mexeu no disco. Vou mostrar aqui já do outro lado, onde está o queijo colocado. Então, aqui ficaram colocados os dois parafusos de um lado e o queijo do outro. Então, aqui, o que eu faria? Eu colocaria mais dois aqui, porque depois o que eu vou fazer? Eu vou travar o sistema com as hastes. Duas hastes, uma de cada lado. Eu vou fazer só desse lado aqui para demonstração. Então, implantados os parafusos, aí eu utilizo essa haste para fazer a conexão entre um segmento e o outro. E aquele segmento não ficar se mobilizando, né? Não se movimentar e não ter risco do queijo se deslocar. E ao mesmo tempo permitir a artrodese. Então, a gente faria aqui, né? Então, os parafusos estariam colocados, a incisão de pele vai de um parafuso ao outro. Aí eu colocaria nesse sentido aqui, por baixo da pele e usando essa torre para me guiar até o outro parafuso, como está aqui. Olha lá. Aí ela fica aqui. Aí eu faço o travamento, só dar o bloqueador para mostrar. Tá ali, ó. Isso. Aí com essa porca de bloqueio, eu coloco uma aqui e a outra aqui. E aí fica travado um sistema no outro. Eu faço isso, repito do outro lado. Faço dos dois lados, aqui, e o outro aqui. Para permitir o quê? Que fique isso aqui fechado e o queijo fique implantado lá dentro sem ter risco de migração. Então aqui a gente está mostrando como o queijo fica colocado, né? Pelo forame intervertebral. Então aqui tem, como é que seria a anatomia aqui, né? Uma raiz sai aqui, por cima
do disco, ela sai por baixo aqui do pedículo, ela faz esse contorno aqui, ó. Isso, faz esse contorno. A outra raiz, ela tá aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. Descendente. Ali onde eu fiz aquele desenho. Ela passa por aqui. Ela vem lá do segmento de cima, passa por aqui. Então eu tenho esse triângulo aqui, né? Entre a raiz foraminal, a raiz descendente e o platô vertebral. Então o queijo é colocado por aqui. Então como esse espaço é pequenininho, o queijo expansível, ele já tem um baixo perfil, né? Sim. Então ele me permite colocar com mais segurança nesse espaço que já é bem pequenininho. Doutor, então depois a gente falar assim, as características desse material. Eu queria que você comentasse o perfil de paciente que é indicado e os benefícios, o que você viu de vantagem em relação ao TLIF tradicional. Tá, o perfil de paciente para esse queijo. Então, são discopatias avançadas, de moderadas para graves. Então, achatamentos subtotais ou totais do disco. Então, um doente adulto jovem tem em média aí uns 12 milímetros de altura de disco, então pelo menos com 6 milímetros para baixo, perder metade da altura. Então, o achatamento subtotal é 50% da altura original, daí para baixo. Se ele tem uma perda de altura menor do que isso, menos do que 50%, os queijos estáticos resolvem tranquilamente. E por que eu tenho que dizer isso? Porque a gente também tem que pensar no custo, né? Fazer uma cirurgia que seja mais barata. Então, o queijo estático ele é mais barato. Só que ele não resolve bem os discos achatados. Uhum. Então, quando tem uma perda de altura. Quando tem uma perda de altura, você pode fraturar o platô na implantação, você pode machucar as raízes, como eu mostrei ali, né? Normalmente a raiz descendente que ela sofre na hora de colocar. E o pior que pode acontecer é colocar um queijo estático muito alto, fraturar o platô, e aí eu não consigo mais colocar o queijo, aí você condena a cirurgia, né? E a outra coisa que é uma desvantagem de usar queijo estático em discos muito achatados é não fazer a distração adequada, porque se está muito achatado, eu idealmente gostaria de um queijo de 10 milímetros, só que eu só consigo botar, vamos dizer, o de 8, porque o de 10, o espaço está muito achatado, eu não consigo. Uhum. Se eu forçar muito, eu vou quebrar a vértebra, eu não consigo expandir ele é estático, né? Existem manobras que a gente consegue, mas ainda assim, com essas manobras de distração vertebral, eu posso não conseguir. Então, com o queijo dinâmico, vai ser muito difícil eu não conseguir colocar um queijo alto num espaço pequeno. Sim. Porque ele é justamente desenvolvido para que eu consiga fazer isso de forma adequada, né? Então, e a colocação dele, né, também passando pela camisa de trabalho, facilita quando a gente está fazendo uma endoscópio. Ele tem outra vantagem diferente do banana. Ele é feito para ficar na vértebra, ele é atravessado, ele vai ficar oblíquo, então eu não preciso rodar, ele é projetado para isso. E esses queijos bananas que assim, tem essa curvatura, eu tenho que colocar ele e fazer essa rotação. Então imagina fazer uma rotação num espaço muito apertado. Às vezes eu não consigo, ele não fica mal posicionado, às vezes fratura a vértebra, fratura o platô. Então a chance de migração ou pseudartrose é maior. Então, idealmente, espaços achatados, o queijo expansível é muito mais bem indicado. E, doutor, o senhor acha que a colocação do enxerto após a expansão dele também ajuda no pós-cirúrgico, numa osteointegração maior? Ajuda. Normalmente o que eu faço no TLIF? Primeiro eu coloco o enxerto antes, empurro ele para o lado contralateral, depois nos queijos estáticos coloco o enxerto aqui dentro dele, coloco e acabou. Se eu colocar depois o enxerto depois do queijo, ele não fica fixo lá dentro, ele acaba saindo pelo buraco da dissectomia. Então a gente não coloca depois. Uhum. Já com esse, qual que é a vantagem? Eu posso colocar o enxerto antes, como eu faço, e depois colocar o enxerto nele após a colocação. Então, é um adicional de vantagem também, né? Que facilita a implantação do enxerto. E também. você consegue também extravasar todo o enxerto por todo o corpo dele. Sim. Né? Não só dentro de uma câmara de enxerto, como são os queijos estáticos também. Então aqui, Felipe, mostra pra gente o afastador. Quais o seu set de tamanho, de profundidade, e me fala como que você faz para fixar
dentro do paciente. Porque eu vou estar trabalhando aqui, tirando articulação, com querceto, com osteótomo, depois eu vou tirar o disco. Então, eu fico pondo e tirando muitos instrumentos por aqui, né? E isso acaba saindo do lugar. Então, como que eu vou fixar isso aqui para ele não ficar saindo? Porque qualquer mexidinha que der lá dentro, o que acontece? O músculo começa a entrar de novo, invaginar ali, e eu tenho que parar a cirurgia e reposicionar. Então, isso para mim é muito desconfortável. Sim. Atrapalha e aumenta o tempo cirúrgico. Então, um afastador que fique na posição do começo ao fim, para mim, é fundamental. Como é que funciona esse afastador? Bom, primeira coisa, doutor, nós temos os tamanhos dele aqui de 40 milímetros até 120. Certo. Então, para pacientes magros e pacientes obesos, você consegue atender todos eles, né? Uhum. Nessa parte da fixação, é legal destacar que nós fizemos 2 modos de fixação. O primeiro é no próprio afastador, através dessas cerdas, que compõem todo o corpo dele. Nós tivemos o cuidado de fazermos essas cerdas atraumáticas, ou seja, você não vai ter sangramento também na hora da colocação dele, né? Você não vai ter um trauma no tecido. Uhum. E elas ajudam a fixá-lo, porque elas fazem um movimento pelo atrito, né? Pelo atrito, exatamente. A segunda opção é aqui você consegue colocar um braço de leira, né? Nós prendemos ele na mesa cirúrgica e depois prendemos ele aqui no afastador, né? Ele é compatível com qualquer braço de leira, não precisa ser específico, certo. Você pode utilizar em qualquer um. E a fabricação é própria? A fabricação é nossa própria também, nós desenvolvemos eles aqui em São Paulo mesmo. Certo. E esse material, que material que é? É aço? É aço, porque o aço, além da dureza também, ele promove uma leveza. Então, para você trabalhar com ele, você vê que não é um material pesado. E o que também facilita na hora da distração dele. Na hora que você gira, aqui você encontra muito menos resistência. Ele aguenta até 4 vezes a resistência deste ponto para esse. Ou seja, se o músculo do paciente estiver comprimindo muito aqui, você vai fazer pouca força para dilatar ele. Tá, e a colocação dele, ele tem aqueles telescópios, sim, dilatadores? Tem os dilatadores tubulares, inclusive ele vem também com as marcações. Com as marcações e com uma agulha de punção para você fazer a punção dele, então também toda essa agulha de punção e o sistema de dilatação dele também descartáveis, então é de uso único, está sempre afiado, você causa menos trauma ao paciente também. Uhum. Tá? E se você quiser usar com alguma luz ou alguma fonte de luz específica, pode usá-lo também, pode colocar no corpo dele, não tem problema nenhum. E quando a gente faz o pedido do queijo expansível com os parafusos canulados, você já leva esse conjunto de afastador? Sim, o conjunto. Já faz parte, não precisa te avisar. Não, já faz parte para você. Inclusive, a gente sempre entrega, a gente gosta sempre de mostrar antes para o cirurgião, para dar mais segurança. E eu entrego também com diversos tamanhos, né? Porque dependendo do paciente, a gente sabe que você pode usar um maior ou um menor para melhor atendê-lo durante a cirurgia. Maravilha. Felipe, fala para mim aqui para a gente terminar, qual que é o seu hall de queijos para artrodese na região lombar? O que você tem disponível aí, se algum colega ele gosta de outra via de acesso, uma via lateral, via anterior, o que você tem mais para oferecer? O legal, doutor, é mostrar que nós temos todas as vias de acesso disponíveis. Certo. Seja começando pelas posteriores transforaminais, né? Tá, esse aqui, fala um pouquinho desse queijo aqui. Esse aqui é um queijo PILIF, né, um posterior. Esse daqui, ele é trabeculado em titânio, então ele promove também uma osteointegração melhor, né, um controle também de biocompatibilidade maior com o paciente, né. Depois nós temos o bananinha, que acho que foi o grande utilizado, se você pegar os 10 anos atrás. Esse aqui é o fusquinha da cirurgia de coluna, né? Exatamente. Qualquer hospital do mundo, você vai fazer uma artrodese, você tem esse queijo aqui. Sim, é o feijão com arroz, vamos dizer assim, né, doutor? Esse eu acho que esse aqui não vai sumir nunca, né? Porque ele é muito versátil. Né? Sim, muito versátil, exatamente. Até por isso que a nova geração foi inspirada nele, depois eu conto mais um pouquinho. Uhum. Nós temos também a nossa parte de anteriores, então seja aqueles queijos que você coloca por via anterior. Esse é o Alif. É o Alif. Certo. E como é que ele é fixado na vértebra? Estou vendo aqui que ele não tem nenhum... Eu tenho aqui. Não, ele não tem. E como é que ele é fixado lá? É através do parafuso pedicular. Através do parafuso pedicular. Então, esse necessariamente ele não é stand-alone. Isso, esse não. Tá. Então, ele é feito implantado na frente, depois precisa fazer a fixação posterior. Tá. Sim. Então, ele funciona como o Tilif, né? O bananinha. Você coloca, tem que botar o parafuso. Exatamente. Eu, particularmente, não recomendo nenhum tipo de queijo stand-alone, porque a suplementação com parafuso pedicular garante mais estabilidade e menos pseudoartrose. Entendi. Né? Se fosse falar em mim ou um parente meu, põe parafuso. Mas vai fazer meia hora a mais de cirurgia.
não vai acrescentar morbidade nenhuma. Se o paciente não puder aguentar meia hora de cirurgia, então é porque ele não pode fazer. Uhum. Então, eu sempre complemento. Tá. Sim. Nós temos aqui também o acesso lateral ou OLIF também, se o cirurgião preferir. Então, o acesso lateral ex-leaf ou ele obliquado, antero-pessoas, é esse daqui também. Legal destacar dele, porque a área de enxerto dele você vê grande, que é bastante bem grande. Né? Esse também precisa de fixação posterior. Certo. Né? E agora a última tecnologia que nós temos é o expansível. Uhum. Né? Então, aqui o cage também, você vê que ele tem um desenho bem diferente de todos os outros. O que eu falei da complementação dele com o TLIF é porque você usa normalmente o mesmo acesso, o transforaminal. Só que diferentemente do bananinha, do TLIF, nele você não dá o tombo, ele fica oblíquo. Ou seja, você ganha mais tempo também cirúrgico com ele. E é mais fácil, né? Não é todo cirurgião que faz pouco TLIF, alguns não conseguem virar. Sim, né? sim. Você tem que ter um pouco de experiência, tem que saber distrair o segmento contralateral para dar o tombo. Você tem que saber escolher o queixo. Se você já coloca ele muito lá no talo, né? Tá, você acha que cabe um 12, você vai colocar o de 12. E esse, se virar, vai fraturar a vértebra. Então, também tem que saber escolher para saber fazer o tombo no TLIF, né? Com bananinha. E a própria fratura também no próprio queixo, né, doutor? Que a gente percebe, assim, que alguns cirurgiões têm um pouco de dificuldade de colocação, eles impactam, isso pode gerar até uma trinca também no próprio implante. Por isso que os oblíquos, assim, para quem está começando, é melhor o oblíquo. Ele coloca e já deixa lá, já foi projetado para ficar nessa posição, né? Exatamente. Então, o seu set pelo menos para a região lombar, é completo. Você pode atender qualquer gosto de cirurgião e qualquer tipo de disco. Sim, com certeza. A gente consegue atender todas essas habilidades, vamos dizer assim, né, dos acessos, e qualquer gosto que o paciente precisaria ter para um tipo de cirurgia. Então, às vezes, a cirurgia do paciente não comporta um TLIF, mas comporta um lateral, nós temos todos esses dispositivos. Sim, outra coisa que eu acho interessante, né? O que acontece na prática. Vamos dizer, o paciente tem uma discopatia de 2 segmentos, 4 e 5. O L4 é uma discopatia grau 5, então vai caber o expansível. E o de L5 vamos dizer, discopatia grau 3, que não está bem indicado o expansível. Então, eu posso fazer com um fornecedor só uma técnica híbrida. Eu coloco um estático no de baixo e um dinâmico no de cima. Sim. Não tem que pedir mais de um fornecedor. Isso é chato, né? Aumenta a contaminação, é muito mais caixa, é muito mais gente circulando na sala, são 2 instrumentadores. Sim. Então, isso não é legal para o cirurgião, né? E aí eu vou misturar uma marca com outra, isso também não é muito bom. Então, o ideal é isso, ter um set completo para atender qualquer tipo de necessidade, né? Até porque também, eles sendo do mesmo fornecedor, então dentro do próprio material, você encontra essa hibridização. Você consegue, eles têm as ferramentas necessárias para você colocar um expansível em um nível, um rígido no outro nível, um acesso diferente no outro. Então, você já tem esses materiais dentro do próprio set, o que facilita também o cirurgião na hora da cirurgia. Isso mesmo. Então tá. Então eu queria primeiramente agradecer a vocês. Nós que agradecemos. Eu imagino aqui a dificuldade que é de trazer tudo isso aqui, o tempo que vocês estão despendendo para estar aqui, a dificuldade de trazer isso aqui, porque vocês estão parando uma cirurgia para estar trazendo aqui, né? Olha quanto material está aqui que podia estar numa cirurgia, né? Tomara que não tenha suspendido nenhuma. Não, imagina, doutor. Então, agradecer. E até porque, como é um produto novo, pouco médico está conhecendo. Então, vocês vão ter a oportunidade aí de estar... A gente também está fazendo um trabalho social de divulgar. Técnica, sim. Isso. Sim. Tanto para colega médico quanto para paciente, né? Tem paciente que gosta de ver isso aqui antes. Tem paciente meu que gosta... Tem um paciente meu outro dia que eu fiz uma artrodese nele 3 níveis, mas acho que faz uns... Deixa eu ver aí, uns 15 a 20 anos, por aí. E eu fiz outro dia um vídeo mostrando banana e ele postou lá, até que enfim eu vi um queijo de banana, eu tenho um monte na minha costas, ele fez 3 níveis, que legal, ele nunca tinha visto, ele achou legal, é legal visualizar isso daí, né? Ele vê o raio-x lá com os risquinhos, não sabe o que é, aí ele entendeu o que é. Essa ótica pelo lado do paciente também é muito importante também. Sim, o paciente que gosta de ver antes como é que é a cirurgia, né? Sim. Assim, o passo a passo. Muito e, doutor, a gente que agradece, na verdade, o convite feito
por você, por ter essa iniciativa de explicar realmente os materiais, o que eles foram feitos, para que eles foram feitos, né? É sempre muito bom, assim, a gente também explicar para os pacientes também, então ver que são materiais complexos e por isso que eles têm um valor realmente empregado neles, porque a tecnologia, você vê aqui, a parte de engenharia desses materiais é muito complexa, né? Sim. Então a gente agradece aí por cada vez mais o senhor divulgar esses novos materiais e conte sempre conosco Obrigado. para os Obrigado novos por assistir trabalhos vocês, também. então.